A partir de hoje, os bancos estão autorizados a compartilhar os dados dos que pagam as contas em dia com o Serviço de Proteção ao Crédito. É o chamado cadastro positivo. Ele vai facilitar a vida de quem está buscando empréstimo. É exatamente sobre isso que eu falo agora com o repórter Marcelo Cosme, em Brasília. Oi, Marcelo, boa noite para você. Que tipo de vantagens os bons pagadores passam a ter, então? Oi, Leilane, boa noite. Olha, uma dessas vantagens pode ser reduzir os juros. Na hora, por exemplo, de fazer um empréstimo ou até mesmo comprar um carro. Quer dizer, se a pessoa comprova que nos últimos anos ela arcou com as suas dívidas em dia, que não atrasou e que está tudo quitado, tem uma margem aí para negociar. Esse cadastro do bom pagador já existe desde janeiro deste ano, mas só hoje é que os bancos começaram a compartilhar as informações. E essa participação dos bancos é fundamental porque eles concentram a maioria das transações financeiras realizadas no Brasil. Eu converso agora com o Álvaro Silveira Júnior, ele é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. Boa noite para o senhor. Como é que o nome desse consumidor vai parar nas mãos do SPC, que concentra os bons pagadores? Boa noite a todos. Na realidade, o consumidor agora, quando ele for ou uma instituição financeira, um grande varejista, ele autoriza naquele momento aquela instituição financeira ou varejista a compartilhar essa informação conosco. O banco de dados do SPC Brasil vai reunindo essas informações e ao longo do tempo vai se criando uma massa crítica de todas essas informações. E daqui a um tempo, quanto mais tempo passar, mais fidedigno fica esse banco, onde o consumidor terá grandes vantagens, porque o lojista, quem for dar crédito, vai ter informação de qual o volume de crédito que essa pessoa habitualmente toma, a quantidade, como é que ela faz os pagamentos, a qualidade. Então isso vai criando um conforto para quem dá crédito, para que dê um crédito de melhor qualidade para aquele que sempre honrou em dia seus compromissos. Mas o consumidor ele precisa fazer isso em cada instituição. Vou no banco, faço um empréstimo e autorizo a avisar o SPC Serasa. Vou no banco, na loja, faço uma compra e também autorizo. Como é que isso funciona? Isso, ele precisa autorizar, porque essas informações são protegidas por lei. Então, se ele vai no banco A, ele autoriza lá. Se vai no grande varejista B, ele vai lá e autoriza. E essas informações vão sendo reunidas no SPC. Leilane, você tem uma pergunta para o nosso entrevistado? Eu queria saber o seguinte, quanto tempo assim de bons antecedentes como bom pagador a pessoa tem que ter para começar a aproveitar essas regalias? Eu acredito que quanto mais tempo passar, essa qualidade vai ficando melhor. Então, daqui uns 3, 4 anos, nós consideramos que teremos um grande banco de dados com bastante informações ao longo desse período de endividamento dos nossos clientes. Então, mas desde o primeiro ano você já começa a compartilhar. Ao tempo que vai passando, você vai tendo uma informação melhor. O consumidor também vai poder acessar, saber quantas instituições ele já autorizou e qual é o histórico dele, como é que isso vai funcionar para o controle do consumidor. E quando ele autorizar no SPC, ele vai ter um login e uma senha. Ali ele pode acompanhar a movimentação do crédito, como ele tem se comportado nos últimos tempos. Até então a gente tinha apenas o outro lado, era o mau pagador que ficava em evidência. Nós falamos sobre informações negativas, Agora não, nós vamos privilegiar porque 95% das pessoas são bons pagadores e têm um histórico de crédito excelente. Então essas pessoas agora serão privilegiados, que antes ou era bom pagador ou mau pagador. Agora não, a gente vai ter o perfil de cada cliente que toma crédito no país. É importante que o consumidor tenha essa consciência e peça para essa instituição, para o banco, para a loja fazer essa informação, se o banco não fazer a consulta ao consumidor? Ele só tem a ganhar, porque à medida que isso for criando o banco de dados, até o volume de crédito que essa pessoa pode tomar vai ficar mais claro para quem for dar crédito para ele. Essa experiência, se sabe que já deu certo. Opa, pois não, Leilane, fica à vontade. Desculpa, Marcelo, posso interromper você mais uma vez? Tenho mais uma dúvida. Digamos que o consumidor é um ótimo pagador durante alguns anos, ele tem uma ficha de crédito boa, ele entra nesse cadastro com o nome limpo, e aí num determinado momento ele tem um problema, ele perde o emprego, ele tem uma doença na família, alguma coisa séria, e atrasa uma prestação. De que maneira isso vai prejudicar ele? Isso vai contar, vai apagar toda essa ficha boa dele? Como é que vocês vão fazer esse cálculo? Não, na realidade não é um cálculo. Essa informação vai ser registrada como também como ele saldou isso.
um pequeno deslize, isso hoje em nenhum lugar você vai negativar o crédito dessa pessoa. Então, quanto mais rápido ela solucionar, vai ficar gravado e aquele histórico vai ser melhor analisado por quem estiver do outro lado para lhe dar o crédito. O que eu lhe perguntava anteriormente é que em outros países essa experiência deu certo e ajuda o consumidor nas negociações? Você sabe que nós somos o último país do G20 a adotar o cadastro positivo. Nos Estados Unidos, o volume de crédito depois do cadastro positivo bem implantado, ele dobrou. Na Coreia, mais do que multiplicou por 2. Então isso aí o consumidor só tem a ganhar no longo prazo. A expectativa é que quantos consumidores comecem a ser incluídos nesse cadastro daqui para frente? Olha, eu creio que pelo menos esse ano a gente consiga aí de 5 a 10 milhões de informações de consumidores. Em todo o país? Em todo o país. Ok, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Então, Leilane, fica o recado. Quem paga em dia daqui para frente só vai ter vantagem. É isso, Marcelo. Já estava na hora, né? Já que nós somos o último dos países do G20 a entrar com esse processo que beneficia tantos consumidores. Obrigada, Marcelo. Boa noite.